Fala pessoal, tudo bem? Jair Brandão mais uma vez aqui no quadro Backstage. É sempre muito bom estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho do que foi adquirido aí por mim ao longo dessa caminhada musical. E hoje eu quero falar sobre um aspecto muito interessante que é o aspecto humano. Como a gente pode colaborar para o desenvolvimento humano. Geralmente eu falo nos workshops que para ocupar um cargo de finanças, a pessoa precisa ter uma certa habilidade, né, na contabilidade. Então ninguém vai colocar uma pessoa para trabalhar na área contábil de uma empresa ou de uma igreja, uma pessoa que não tenha nenhuma noção de matemática, nenhuma noção de como levar esse trabalho adiante. Ninguém vai fazer isso. Todo mundo vai tentar procurar alguém que seja capacitado, alguém que tenha alguma idoneidade para exercer esse trabalho. E dentro do Ministério de Louvor, principalmente que a gente está falando sobre voluntários, a gente precisa trabalhar os recursos humanos. Então a gente precisa entender que as pessoas são pessoas, que elas não são produtos com características totalmente iguais. E aí que a gente martela um pouquinho em cima do desenvolvimento humano. Então você precisa entender que as pessoas que estão ali dentro da sua equipe têm ideias, têm dificuldades, têm travas, têm medos, enfim, tem uma série de sentimentos que diferem uma das outras. Algumas têm facilidade em alguns aspectos, outras em outros. E assim a gente precisa mensurar bem o nosso pessoal, o nosso material, a pessoa que compõe essa equipe. Então como que a gente pode trabalhar esse desenvolvimento humano? Bom, primeiro, se você é líder, principalmente você que é líder do Ministério de Louvor, eu aconselho você a procurar matérias, livros, assistir algumas entrevistas sobre como a gente pode gerir pessoas, gerir conflitos, como a gente pode lidar com gente, porque o Ministério de Louvor é muito comum a gente ouvir que é uma área muito delicada, onde as pessoas que geralmente têm um temperamento mais melancólico por serem artistas, são explosivas ou são muito melodramáticas, são muito difíceis de lidar, tem vários dramas ali que rodeiam todo o Ministério de Louvor e isso exige uma certa habilidade em relação ao líder, de lidar com toda essa questão. Então procure livros que falem sobre gestão de pessoas, livros sobre como influenciar pessoas, sobre como a gente pode exercer uma boa liderança sobre essas pessoas. Com certeza não é só a parte musical que importa, a parte humana é muito importante e você, depois de um tempo, vai colher bons frutos disso. Outra coisa que eu queria dizer é sobre o ambiente. O ambiente desse Ministério de Louvor, dessa equipe musical, precisa ser muito bem regado e muito bem cuidado. Então, a gente precisa entender que existem alguns limites, onde algumas pessoas se irritam, com o que algumas pessoas se sentem ameaçadas, o que de repente pode desestabilizar toda a sua equipe. Se você tem um controle desses assuntos, com certeza você vai entender muito melhor o ambiente onde está sendo trabalhada a música e isso vai influenciar diretamente no período do louvor dentro da igreja. Então, se a equipe entra para fazer o louvor numa igreja, a igreja está pronta para receber o que vai ser dirigido através do Ministério de Louvor. Se lá atrás, no background, lá nos ensaios, nos encontros, o negócio já não foi regado de sabedoria e não já foi bem administrado, o negócio não vai funcionar ali em cima do altar. Mas se foi bem trabalhado o ambiente, entendendo que as pessoas são pessoas, com certeza isso vai influenciar no período da ministração do louvor, ok? E aí que entra um aspecto super relevante, que é a inteligência emocional. Bom, o que é a inteligência emocional? Inteligência emocional, basicamente, né, no termo da psicologia, é a gente entender os nossos próprios sentimentos e conseguir observar o sentimento dos outros. Então vai aí aquela dica que eu falei sobre o ambiente, porque muitas vezes o que me causa medo é o que encoraja outra pessoa. O que me motiva é o que desmotiva outra pessoa. De repente o desafio de tocar uma coisa mais difícil, de fazer algum arranjo mais elaborado, pode me incentivar. Mas uma pessoa que tem uma certa dificuldade pode se sentir abatida, pode se sentir realmente foi tirada pela equipe porque algo foi dificultado. E essa inteligência emocional é muito importante para a gente saber lidar com todo mundo. De repente você precisa ser um terceiro braço para alguém, você precisa ser uma muleta para alguém, você precisa ser a força que uma pessoa precisa. E se você entende de inteligência emocional, se você observa as pessoas na sua integridade humana,
com certeza você vai conseguir dar dicas e ser um suporte muito mais efetivo para quando a gente estiver estudando música, estiver estudando os acordes, estiver estudando os arranjos, o negócio funcione. Então, não é só uma questão musical, é uma questão de ambiente, é uma questão de humanidade, né? A gente precisa entender que gerir pessoas desgasta, gerir pessoas exige um certo conhecimento, e aí fica a minha dica para você entender um pouco do desenvolvimento humano e aplicar todo esse conceito que você com certeza vai pesquisar e aprender dentro da sua equipe, beleza? Essa foi mais uma dica minha aqui no quadro Backstage. A gente se vê no próximo quadro. Valeu, um abraço. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.